Olá, o grupo nosso é formado por José Janilson, Mauricéia Carvalho, Josimar Farias, eu, Bruno Rodrigues Cabral e João da Silva. Bom, o nosso estudo foi comparativo, né? O tema é o estudo comparativo sobre a atuação do controle interno em pequenos municípios do Cariri Ocidental Paraibano. De forma introdutória, passamos aqui alguns pontos para falar um pouquinho do controle interno, sobretudo do problema de pesquisa e do objetivo geral do trabalho. Bem, o controle interno, basicamente, ele tem um dever de assegurar à sociedade em geral e aos próprios gestores o cumprimento de leis, normas políticas vigentes, transparência dos atos administrativos, impedindo assim a ocorrência de fraudes, desvios, desperdícios ocasionada pela administração falha ou mal planejada. Basicamente, assim, então, possibilitando maior produtividade e eficiência da administração. Bem, o nosso problema de pesquisa é: qual a realidade dos pequenos municípios do Cariri Ocidental Paraibano quanto ao uso do controle interno no gerenciamento dos processos internos? Basicamente, então, nós tivemos o objetivo geral de investigar a realidade dos pequenos municípios do Cariri Ocidental Paraibano quanto ao uso do controle interno no gerenciamento dos processos internos e, basicamente, como objetivos específicos foram caracterizar o perfil dos servidores que atuam no gerenciamento e no controle interno dos municípios, identificar se existe atuação do controle interno em seu atual estágio de implantação, verificar se o controle interno subsidia o gerenciamento dos processos internos. Bem, basicamente a metodologia foi composta aí por uma seleção, né, para compor o universo da pesquisa, basicamente ali nos municípios localizados no Cariri Ocidental, na Paraíba, cuja população basicamente consistiu em relação à quantidade de habitantes e basicamente que estejam ali abaixo do total de 5.000 habitantes, tendo como interesse, então, de investigar se municípios considerados de pequeno porte já teriam, então, aderido ao uso da ferramenta que é o controle interno e que o mesmo atua no processo de gerenciamento. Bem, então ficaram os seguintes municípios enquadrados: Amparo, Assunção, Congo, Cochichola, Ouro Velho, Parari, Prata, São João do Tigre, São José dos Cordeiros, São Sebastião do Buzeiro, Isabelê. Bem, é interessante também explanar que torna-se, então, oportuno mencionar que o critério de inclusão adotado neste estudo partiu basicamente do interesse em conhecer, então, essa estrutura de controle interno utilizada por estes municípios, salientando basicamente que possui hoje 17 municípios. Os questionários foram enviados aos 11 municípios, entretanto, apenas 8 responderam o instrumento da pesquisa. Então, basicamente foram Amparo, Assunção, Congo, Ouro Velho, Prata, São José dos Cordeiros, São Sebastião do Buzeiro, Isabelê. Então, o respondente de cada município foi o próprio servidor responsável pelo controle interno da prefeitura. O questionário, então, foi dividido basicamente em 3 partes. A primeira parte, então, buscou a caracterização do perfil dos servidores que estão atuando no controle interno, ou órgão regulador, e a segunda parte procurou conhecer a caracterização do controle interno e, por sua vez, na terceira parte, foi responsável por buscar informações a respeito da atuação do controle interno e o processo de tomada de decisões. Então, basicamente, nas discussões dos dados e caminhando para as considerações finais, esses dados nos revelaram basicamente que o perfil dos servidores que atuam no gerenciamento e no controle interno dos municípios objeto desse estudo é caracterizado basicamente por homens e mulheres de modo igual.
a maioria também possui nível superior completo, 3 possuem especialização. Quanto à formação acadêmica, ciências contábeis e gestão pública representam 2 áreas aí de formação da grande maioria dos entrevistados. Sobre a natureza do cargo que exerce, 8 são comissionados e nenhum deles são concursados. Ainda sobre o tempo que exerce na função, a maioria respondeu até 5 anos. Em resumo, servidores ligados ao controle interno possuem, em sua maioria, formação compatível com a função desempenhada. No tocante, à identificação da existência e atuação do controle interno, seu atual estágio de implantação, constatou-se, então, que o estágio de implantação do controle interno é recente. Apenas uma prefeitura tem instalado desde 2013. A grande maioria, as demais, possuem o recorte aí temporal de 2017 para cá. E as outras estão iniciando o processo para implantar este setor, e em outra cidade o projeto está na Câmara Municipal, aguardando então votação para sua aprovação, pois sabem que a utilização dessa ferramenta só vem a beneficiar a administração pública e os gestores. Os municípios, caminhando já para a parte final, já possuem, aqueles que já possuem o controle interno, a maioria possui, então, uma coordenação central. Sobre a estrutura administrativa, 4 são ligados ao prefeito, a saber, Amparo, Congo, São José dos Cordeiros e Isabelê. Os demais, então, são vinculados a secretarias e outras estruturas internas. De modo geral, então, sobre o funcionamento do controle interno, a maioria utiliza o modelo de desconcentração, desconcentrado. Obrigado.